Boa noite a todos. Hoje realizaremos a nossa exposição para que você possa usar aí no seu culto doméstico. Mas antes queremos desejar a todas as mães um ótimo Dia das Mães, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te faça um instrumento dele para que você possa criar os seus filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. Parabéns a todas as mães. E então vamos à nossa exposição de hoje, Salmo de número 20. Abra sua Bíblia no Salmo 20 e acompanhe conosco a leitura que farei. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pela Tua graça e suplicamos que nessa noite o Senhor desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Derrama da Tua misericórdia e da Tua graça sobre a Tua igreja, nos ensina a Tua palavra e fala com cada um. Fala ao nosso coração por meio da Sagrada Escritura. É em Cristo, é no nome do Teu Filho que nós te oramos. Amém. Queridos, este salmo é um salmo que era cantado antes da batalha, antes que Israel ia às guerras. E esse salmo está devidamente e estreitamente ligado ao salmo de número 21. O Salmo 20 é a oração, o cântico que se faz antes da batalha. O Salmo 21 é o louvor e a gratidão a Deus após essa batalha. É o louvor pela vitória alcançada. Derek Kidner nos diz que o Salmo seguinte, o Salmo 21, é a peça que forma um par com este. Já Charles Spurgeon nos diz que temos diante de nós um hino nacional. E é verdade, faz todo sentido, porque a expressão que se lê no verso 9, ó Senhor, dá vitória ao Rei, pode ser muito bem traduzida por ó Senhor, salve o Rei. Alan Hamann vai nos dizer ainda que esse clamor do povo serve de base para a expressão inglesa de lealdade ao soberano. Deus salve a rainha. É por isso que ao longo dos séculos este salmo tem sido usado em muitos sermões de coroação de reis, bem como em sermões de ações de graças e também em situações de calamidades para jejuns nacionais. Isso porque este salmo começa com uma oração para o dia da tribulação. Se você olhar para a sua Bíblia, você verá que o Salmo 20, no verso 1, começa dizendo: o Senhor te responda no dia da tribulação. Este, queridos, é um cântico, uma oração para o dia de tribulação. E aqui no Salmo 20, claramente essa tribulação era um conflito. Era uma guerra que estava para se realizar. Era um conflito que estava muito próximo, conforme o verso 7 nos deixa claro. Já quanto ao título do salmo, ao mestre de canto, Salmo de Davi, sabemos que este é um dos muitos salmos escritos por Davi.
Mas quanto à data e à ocasião oportuna e à ocasião específica, nada nos é dito. Certamente é um período de guerra, sim, e é um período de guerra após Davi ter trazido a Arca da Aliança para Jerusalém, para o Monte Sião, tendo em vista que tanto o Monte Sião como o santuário são citados no verso 2. Mas a guerra em si, e qual o inimigo que o rei Davi, que o povo vai enfrentar, não nos é dito. Embora bem sabemos que na época de Davi, Israel vivia uma guerra após a outra. Era um tempo conturbado e de muitas batalhas. Note ainda que Davi escreveu esse salmo e passou ao maestro de canto, ou ao mestre de canto, como está na sua versão, possivelmente para que ele pudesse metrificá-lo e preparar a melodia para essa bela letra. Ainda sob a forma de cantar esse salmo, D.L. Moody vai nos dizer que é bem possível que fosse arranjado para um cântico antifonário, com a congregação ou um coro dos levitas cantando esses versos. Notem só, era usado como um cântico antifonário, ou seja, quando um coro canta uma parte e o outro coro responde. Nós vamos ver isso claramente nesse salmo. Um coro canta a primeira parte do salmo, um levita ou um sacerdote responde na segunda parte, e todo o povo canta a Deus a terceira parte, louvando a Deus. Todavia, embora seja um cântico, seja um louvor a Deus, esse salmo também serve de oração para a igreja. João Calvino vai dizer que esse salmo contém uma oração comum, proferida pela igreja em favor do rei, para que Deus socorresse em meio aos perigos e em favor do seu reino, para que Deus o mantivesse salvo e o fizesse prosperar. Tendo isso em mente, exporemos este salmo a partir do seguinte tema. Ouça bem: na tribulação, precisamos buscar a Deus. Na tribulação, precisamos buscar a Deus. E vemos isso primeiro quando o salmista ora antes da batalha. Isso nos é dito nos versos de 1 a 5. Olhe para o verso 1 da sua Bíblia. Olhe para o Salmo 20, para o verso 1. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Queridos, antes de sair à guerra, era a ordem do Senhor que Israel o buscasse, que Israel apresentasse a Deus os seus pedidos, os seus desejos, as suas preocupações e as suas lutas. É isso que nos é dito em Deuteronômio, capítulo 20, especialmente dos versos 1 a 4, onde o povo é ordenado a buscar a Deus antes da guerra. E certamente foi isso que Davi fez aqui. Davi reuniu Israel, reuniu Judá, reuniu o povo em Jerusalém, no Monte Sião, diante do santuário de onde estava a Arca da Aliança, e lá ele ora, eles adoram a Deus, eles sacrificam ao Senhor, e eles ouvem a resposta do Senhor por meio de um sacerdote ou de um levita. Veja que foi exatamente isso que o rei Josafá fez quando precisou sair à guerra contra Amon e Moabe. Ele orou e um levita respondeu e todo o povo adorou a Deus. Essa história está registrada em 2 Crônicas, no capítulo de número 20. E lembre-se ainda que Josafá fez isso um dia antes da guerra. Um dia antes de sair à batalha, ele reuniu todo o povo, adorou a Deus, sacrificou ao Senhor, oraram ao Senhor, ouviram a resposta da palavra do Senhor lá no templo e no dia seguinte saíram à batalha. Veja só, se você quiser tirar isso à prova, veja 2 Crônicas, capítulo 20. Lerei só o verso 5 e o verso 13. 2 Crônicas 5, 2 Crônicas 20, verso 5. Ouça só. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo. Agora, 2 Crônicas 20, verso 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Josafá reuniu todo o povo no templo para orar
para adorar a Deus, para sacrificar o Senhor, para buscar o socorro e o auxílio do Senhor. E certamente é o mesmo que Davi está fazendo aqui, nesse Salmo de número 20, reunindo todo o povo para buscar a Deus, para adorar a Deus, para orar ao Senhor e ouvir do Senhor a resposta para a sua oração. Queridos, é exatamente isso que o povo está fazendo aqui. Foi exatamente isso que Josafá fez depois, e é isso que Davi faz. Junta o povo na casa de Deus para pedir o socorro do Senhor, para apresentar a sua tribulação, para apresentar os seus sofrimentos, para adorar, sacrificar, confessar o pecado e ouvir do Senhor a resposta. No verso 1 e 2 do Salmo 20, nós vemos que o povo ora da seguinte forma, ouça bem: o Senhor te responda no dia da tribulação. E no verso 2, o povo ainda diz, do seu santuário te envie socorro. Note que o pedido do povo em oração é centralizado para o rei, para Davi. O Senhor te responda, diz o verso 1. E no verso 2, do santuário te envie socorro. Note que os pedidos são a favor e benefício do rei. O pedido do povo, queridos, é para que Deus ouça o rei, sustente o rei e socorra o rei. Sobre esses versos, Calvino diz que os fiéis desejam que o rei seja protegido e auxiliado por Deus. Mas aqui surge uma questão. Davi não ia só à guerra. Pelo contrário, ele levava um exército consigo. Então, por que o povo ora pedindo especificamente pela vida do rei? Por que o povo ora especificamente pelo rei e não pelo exército? E não por todos eles? Porque eles centralizam a sua oração em favor do seu monarca. Queridos, a verdade é que o rei era o cabeça da nação. Portanto, orar pelo rei significaria orar pelo povo todo, orar pela nação toda. Derek Kidner vai nos dizer que neste único homem, no rei, o povo inteiro se vê personificado e a sua vida nacional sustentada. E é verdade. Note, não é um pedido por Davi somente, é um pedido por aquilo que Davi representa. Ele é o ungido do Senhor, conforme diz o verso 6, pois o rei, queridos, era descrito no Velho Testamento como sendo o fôlego de vida da nação. O rei era descrito como sendo um fôlego de vida da nação, como uma sombra protetora para o povo e também como a lâmpada de Israel. Em Lamentações, no capítulo 4, no verso 20, Jeremias chama o rei de fôlego de vida e de sombra. Lamentações 4:20 diz: o fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos foges dele. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Jeremias nos diz que o rei era o fôlego da vida do povo. O rei era a sombra protetora do povo. Mas, em 2 Samuel, no capítulo 21, no verso 17, quando Davi estava enfadado, cansado, lutando, já fatigado contra os filisteus, e quase foi morto nessa batalha, os seus soldados o livraram, o protegeram, mas os seus soldados, depois disso, disseram o seguinte, 2 Samuel 21, 17, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Queridos, era isto que o rei representava no Velho Testamento. Entenda bem, como ungido do Senhor, ele era o fôlego de vida da nação. Sua vida mostrava que a nação estava viva enquanto organização, enquanto país institucional. Ter um monarca significava dizer que o povo estava organizado, ele era o fôlego de vida daquele povo. Ele deveria também ser uma sombra protetora para os fracos e oprimidos, defendendo com leis justas e fazendo justiça para proteger os necessitados e os desfavorecidos. Ele era uma sombra protetora. Mas, acima de tudo, também o rei deveria ser uma lâmpada
para guiar o povo. É por isso que reis fiéis, reis como Davi, Josias e Ezequias, levavam o povo a adorar a Deus. Eram instrumentos para que o povo aproximasse do Senhor. Todavia, reis maus como Roboão e Manassés afastavam o povo de Deus. É por isso que o rei também era uma lâmpada que guiava o povo no caminho certo ou no caminho errado. Portanto, queridos, ao orar pelo rei, eles oram não apenas pela pessoa do rei, mas, acima de tudo, por aquilo que o rei representa. É uma oração pelo bem de todos. É uma oração pelo bem da nação. É uma oração para que o Senhor o mantenha como um povo organizado e estabelecido. Por isso, o pedido do povo é para que Deus se lembre da adoração do rei, no verso 3. Que o Senhor se lembre que o rei esteve lá, que o rei esteve no culto, que o rei adorou a Deus, que o rei ofereceu os seus sacrifícios de gratidão, sim, mas que o Senhor também ouviu e recebeu a confissão de pecados do rei através dos seus holocaustos, que aí são citados. É para que o rei se lembre, para que Deus se lembre que o rei confessou os pecados, que o rei adorou ao Senhor, que o rei fez expiação, que o rei suplicou a misericórdia do Senhor e ofereceu sacrifícios pelos seus pecados. Isso é grandioso. O povo pede que Deus se lembre que o rei estava lá no culto, cultuando, adorando e confessando os seus pecados. Calvino diz que aqui temos uma oração para que Deus mostrasse realmente que os sacrifícios do rei lhes eram aceitáveis. É por isso que depois de orar, depois de pedir que o Senhor ouça o rei, que o Senhor socorra o rei dos céus, que o Senhor lembre-se da adoração do rei no santuário, que o Senhor lembre-se que o rei esteve lá oferecendo sacrifícios pelos seus pecados e assim demonstrando o seu arrependimento, o povo pede. E olhe só o que o povo pede no verso 4. Olhe para o verso 4. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Queridos, o povo pede que Deus realize os desígnios do rei. Veja só, Davi tinha estado no culto, sim. Davi reuniu todo o povo para adorar a Deus. Também ofereceu seus holocaustos, seus sacrifícios pelos seus pecados e certamente colocou diante do Senhor em oração os seus planos, os seus desígnios, as suas estratégias de batalha, como ele faz em 1 Samuel 23. Por isso, o povo ora que Deus abençoe esses planos, que Deus dê salvação ao rei, que o Senhor traga vitórias para ele. E esta oração foi respondida. Veja só que o salmo que forma um par com ele, o Salmo 21, trata disso novamente. O Salmo 20 é a oração antes da batalha. O Salmo 21 é o louvor a Deus depois da batalha. E olhe só para o Salmo 21, olhe para o verso 2. Veja o que nos diz o salmista. Satisfizesse-lhes o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Veja só. No Salmo 20, no verso 4, o pedido é para que Deus satisfaça os desejos do coração do rei. No Salmo 21, verso 2, depois da batalha, depois da guerra, é dito que Deus fez isso, que Deus satisfez os desejos do rei. E a pergunta é, quais eram os desejos do rei? A pergunta é, quais eram os desejos, a vontade do rei para a guerra? Ora, a vontade do rei era ser livre, era não morrer na guerra e sair vitorioso. Esta era a vontade do rei. Ser salvo e sair vitorioso. O Senhor cumpriu esse propósito, conforme diz o verso 21, o Salmo 21. O Senhor realizou isso, satisfez esse desejo do rei, ou lembrou-se dos seus sacrifícios, do seu culto, e o livrou da morte, e lhe deu vitória. É por isso que no Salmo 20, após fazer esse pedido, o povo nos diz qual seria o resultado deste pedido. O povo diz qual seria o resultado de Deus salvar o rei e dar vitória ao seu povo. E está lá no verso 5. Salmo 20, verso 5. Olhe para a sua Bíblia. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor
todos os teus votos. Note, queridos, que a vitória do rei é a vitória do povo. A vitória do rei é a alegria do povo. O povo pede que Deus ouça o rei, que o Senhor do seu santo céu socorra o rei, que Deus lembre-se do culto do rei, da sua confissão de pecados, da sua súplica e da sua oração. E agora o povo diz qual seria o resultado de Deus fazer isso. O resultado é que não só o rei, mas todo o povo seria beneficiado. Todo o povo se alegraria, todo o povo adoraria a Deus. Eles dizem, celebraremos com júbilo a tua vitória. E em nome do nosso Deus hastearemos pendões, ou seja, em nome de Deus, levantaremos as nossas bandeiras, levantaremos as nossas insígnias. Queridos, a vitória do rei é a vitória do povo. A salvação do rei é a salvação do povo. Quando o rei vence, o povo se alegra. O povo levanta a bandeira com as suas insígnias, certamente as insígnias das 12 tribos de Israel, conforme Números 1, verso 52 nos diz, mostrando que aquele povo está unido sob um único cabeça, que eles têm um único monarca, que eles têm um único rei ungido sobre si. Eles levantariam essas bandeiras mais uma vez, louvando a Deus, adorando a Deus pela vitória do seu rei. Que lição aprendemos até aqui? Que lição aprendemos nessa primeira sessão? Veja, queridos, nós também estamos debaixo da autoridade de um rei. Nós também estamos na Igreja de Cristo. Temos Jesus Cristo como o nosso único e verdadeiro rei. Mas isso não significa que nos livraremos dos sofrimentos. O salmista começa dizendo, Senhor, que responda no dia da tribulação. Note que duas verdades se destacam. A primeira é que o povo de Deus enfrenta tribulação. O povo de Deus enfrenta lutas. Estar na igreja não significa estar livre das catástrofes naturais, das enfermidades, do sofrimento, das tragédias, das doenças e da morte. Estar na igreja não significa ser livre de nenhum desses sofrimentos. Mas a verdade, queridos, e a segunda grande verdade é que sempre podemos buscar a Deus. Sempre podemos pedir o socorro do Senhor. Sempre podemos pedir que o Senhor nos ouça e na sua misericórdia saia em nosso favor e nos defenda. Precisamos crer nisso. Precisamos confiar nisso. Sabemos, queridos, que o Senhor lembra-se do sacrifício de Cristo e que em Cristo Ele nos socorre, Ele nos ouve, Ele derrama a sua misericórdia sobre nós. É verdade. Não estamos livres dos sofrimentos, não estamos livres das tribulações, das tragédias naturais, das doenças e das perseguições. Não estamos livres das lágrimas, mas podemos buscar a Deus. Podemos confiar que o Senhor lembra-se do sacrifício do nosso rei, do sacrifício do seu filho. E que nele o Senhor nos ouve e nos responde nos dias de tribulação. Por isso podemos e devemos nos consolar na sua palavra. Podemos sempre nos consolar e nos confortar nas Sagradas Escrituras. No Salmo 119, no versículo 50, o salmista diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. E aqui eu preciso te perguntar, o que te consola na tua angústia? Onde você tem buscado consolo nos momentos de lutas e de tribulação? Onde você tem buscado amparo nos teus momentos de dificuldade? O que nos consola na nossa angústia, queridos, é a palavra de Deus que nos vivifica. Console-se nas Escrituras, console-se na palavra de Deus, conforte-se em saber que o Senhor aceitou o sacrifício de Cristo no nosso lugar e que em Cristo Ele nos ouve e nos responde. Queridos, na tribulação precisamos buscar a Deus. Em segundo lugar, porque o Senhor responde o seu povo. Olha o verso 6, olhe para a sua Bíblia. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu,
com a vitoriosa força da sua destra. D.L. Moody nos diz que este é o oráculo de garantia. Agora sei. Note bem, o salmista pediu salvação para o futuro. Ele pede salvação para a batalha seguinte. É isso que o povo ora a Deus no início do salmo, pedindo que Deus livre o rei da batalha seguinte. Que o Senhor o ouça do seu céu e o livre no dia de tribulação. Que o Senhor lembre-se dos seus sacrifícios. Mas agora, queridos, depois de cultuar a Deus, depois de apresentar a Deus as suas orações, depois de oferecer a Deus os seus sacrifícios, confessar os seus pecados, agora, queridos, eles ouvem a resposta do Senhor. E a resposta é: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Queridos, se podemos pôr o exemplo de Josafá de novo, conforme 2 Crônica 20, podemos entender que este salmo, no Salmo 20, a resposta dada é por um sacerdote ou por um levita, porque foi dessa forma que o rei Josafá, ao reunir o povo para adorar a Deus antes da batalha, ouviu a resposta do Senhor. Lá em 2 Crônicas 20, só o verso 15, nós vemos a resposta. E a resposta vem por meio do levita Jaziel. Nos diz o seguinte: não temas, nem vos assustes por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Queridos, depois de orar a Deus, de confessar o seu pecado, de crer que o Senhor se lembraria dos seus sacrifícios, eles ouvem que Deus vai salvá-los. Que o Senhor vai responder o seu ungido do seu santo céu. Queridos, nós também, depois de adorar a Deus, depois de orar ao Senhor, crendo que o Senhor ouve, atende por causa do sacrifício de Cristo, que o Senhor lembra-se do sacrifício de Cristo, então precisamos crer que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos guarda. Como diz Charles Spurgeon, agora sei, diz Spurgeon, este é o momento em que a fé em Jesus enche a alma, a hora em que a certeza é dada, o período em que um brilho, uma verdade penetra a alma e a verdade. Que lição aprendemos aqui? A lição é grandiosa, ouça. Se não cremos em Deus, se não cremos que o nosso Senhor morreu pelos nossos pecados, se não cremos que o Senhor lembra-se do sacrifício de Cristo em nosso favor, se não confiamos em Cristo, então não adianta orar, não adianta adorar, não adianta confessar pecados, mas dizemos que cremos em Cristo, dizemos que confiamos no nosso Redentor, então sim, se cremos em Cristo de verdade, se cremos nele de todo o coração, se cremos que Jesus morreu por nós, sacrificou-se em nosso lugar, então devemos orar, cultuar e confessar o nosso pecado com intrepidez e com fé. Precisamos orar, como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 16. Precisamos chegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se não cremos em Cristo como nosso Salvador, então não adianta orar, não adianta confessar os pecados, não adianta cultuar. Por outro lado, se cremos em Cristo de verdade, podemos orar com confiança, orar com sinceridade, nos chegar confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos o socorro do Senhor. Queridos, ore com confiança, ore com fé, pois como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, porque quantas são as promessas de Deus em Cristo, tantas tem nele o sim, porque também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Nunca se esqueça, em Cristo, Deus cumpre as suas promessas de salvação para o seu povo. Podemos chegar confiadamente junto ao trono da graça. Queridos, na tribulação, precisamos buscar a Deus. Precisamos buscar a Deus porque o Senhor responde ao seu povo. E em terceiro lugar, isso deve nos levar a adorá-lo com gratidão. É preciso adorá-lo com todo o nosso ser. E é isso que é visto dos versos 7 a 9.
O que temos dos versos 7 a 9, em especial no verso 7, pode ser dito como uma declaração de fé, uma confissão de fé do povo, uma confissão que eles creem em Deus, a sua profissão de fé ali, naquele momento. Note, perceba que agora toda a congregação canta mais uma vez. Não é mais o agora eu sei, de um levita ou de um sacerdote, trazendo a palavra profética para aquele momento. Mas é o nós que dirige os versos finais. É o nós da congregação, do povo, que confessa a sua fé, que professa a sua confiança no seu Deus. Olha o verso 7. Olhe para a sua Bíblia e veja como depois de cultuar, de adorar, de ouvir a palavra profética do Senhor, o povo professa, declara a sua inteira confiança em Deus e na sua palavra. Olha para o verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Agora note como se declara a igreja. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Perceba, carros e cavalos, queridos, representavam as forças militares mais importantes e mais valiosas dos tempos antigos, podemos dizer assim. Quanto mais carros de guerras e cavalos um exército tinha, maior seria seu poder de destruição e maior a sua probabilidade de êxito, mais chances de vitória. É nesses termos que são descritos o exército de Sisera em Juízes, capítulo número 4. Em Juízes 4, o exército de Sisera, que é o general de Jabim, é dito que ele tem 900 carros de guerra. 900 carros de guerra. E Calvino nos diz o seguinte, perceba só, há aqui uma comparação entre o povo de Deus e todo o restante do mundo. E é verdade. É uma comparação entre o povo de Deus que confia no Senhor e todo o restante do mundo que confia nas suas habilidades, nos seus feitos e nas suas capacidades. Queridos, sabemos que somos tentados a confiar nos nossos recursos. Sabemos que somos tentados a confiar na nossa inteligência ou no nosso dinheiro. Muitas vezes, quando estamos sofrendo, somos tentados a confiar na nossa família, nos nossos amigos ou na nossa capacidade de sair do problema. Mas que isso fique bem claro. Os que confiam nessas coisas são os inimigos de Deus e não o seu povo. O povo de Deus confia primeiramente em Deus e na sua palavra. O povo de Deus confia primeiramente no socorro do Senhor. Olha o que diz o salmista no Salmo 44, versos 6 e 7. Ouça bem. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Pois tu, Senhor, nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Queridos, o resultado de confiar nessas coisas, aqui representados por carros e cavalos, é que os que confiam nessas coisas caem, eles perdem. Mas o povo de Deus que confia no Senhor sai vitorioso por causa da poderosa força da sua destra, como diz o verso 6. Olha o que diz o verso 8. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Eles, os que confiam em carros e cavalos, que não confiam em Deus, caem, são derrotados. E veja que é exatamente o que aconteceu com Sisera. Em Juízes, capítulo 4, ele é descrito como sendo general de 900 carros de ferro. 900 carros de guerra para enfrentar o Israel praticamente desarmado. Mas porque confiava nessas coisas, porque não confiava em Deus, pelo contrário, atacava o próprio povo de Deus. Ele caiu, ele foi derrotado, ele morreu. Lá em Juízes capítulo 5, verso
27 e 31, quando o povo está louvando a Deus pela vitória sobre Sisera, o que ouvimos é o seguinte, Juízes 5, 27 e 31, ouça bem. Aos pés dela, de Jael, mulher de Éber, se encurvou Sisera, caiu e ficou estirado a seus pés, se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. Agora Juízes 5:31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Queridos, não importa quanto podemos juntar de dinheiro, de inteligência, de capacidade, de amigos ou de tecnologia. Se não confiarmos em Deus e na sua palavra, finalmente nos prostraremos, cairemos, seremos vencidos. Mas, se confiarmos em Deus e na sua palavra, mesmo enfrentando as tribulações, mesmo enfrentando as lutas e os ataques, as perseguições dos inimigos da igreja, nos levantaremos vitoriosos, mesmo que tenhamos que perder o nosso sangue aqui na terra. A lição é simples, notem, os ímpios sim, eles confiam em si mesmos, eles sim confiam nos seus recursos, mas o povo de Deus não. O povo de Deus confia no Senhor e na sua palavra. O povo de Deus depende do socorro do Senhor e é por isso que eles saem vitoriosos. Porque o Senhor é o único que pode verdadeiramente livrar o seu povo. O Senhor é o único que verdadeiramente pode dar vitória à sua igreja. É por isso, queridos, que o povo termina esse salmo louvando a Deus, cantando ao Senhor e suplicando mais uma vez que o Senhor lhes dê vitória, que o Senhor lhes dê graça, com um dos versos mais bonitos do Saltério. Olha o verso 9 para a sua Bíblia mais uma vez. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Queridos, como já dissemos, esse verso é a base para a expressão do hino inglês Deus salve a rainha. Derek Kidney nos diz que, literalmente, em hebraico diz o seguinte: Senhor da vitória, que o Rei nos responda no dia em que clamarmos. Que lição grandiosa! Calvino completa dizendo que, em suma, esta é uma oração em que Deus, ao abençoar o Rei, se manifesta como salvador de todo o povo. O povo ora para que o Rei seja munido com o poder de Deus, para libertá-los sempre que caíssem em abatimento e clamassem por socorro, diz Calvino. Entenda, perceba, o pedido do povo é para que Deus faça do Rei um instrumento de salvação e lhe dê poder para salvar o seu povo. Este é o pedido do povo. Deus capacite o Rei para ser um instrumento de salvação. Queridos, esta é basicamente a mesma expressão do Salmo 118, o verso 25, quando diz: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Queridos, a salvação pertence ao Senhor e por isso só podemos confiar nele. A pergunta é como aplicar essas verdades às nossas vidas. Como trazer essas realidades aos nossos corações? Como aplicar a nós verdades de um salmo que era usado como cântico e também como oração em dias antes da guerra, preparando-se para a batalha? Como aplicar a nós? Lembre bem. Lembre que disse que na tribulação precisamos buscar a Deus. E é verdade. Porque é exatamente isso que o Salmo nos ensina. Buscar a Deus no dia da tribulação. Buscar o socorro do Senhor no dia da tribulação. Mas note, queridos, que o salmista usa 3 ofícios que no Novo Testamento são aplicados a Cristo como sendo a fonte da salvação. Nos versos 2 e 3 ele cita Sião e os sacrifícios. Ainda no verso 3, ele pede que o Senhor aceite os teus holocaustos, os holocaustos do rei.
Certamente isso pressupõe a presença de um sacerdote para oferecer esses sacrifícios conforme prescrevia a lei. Para que o sacrifício fosse aceito por Deus, ele era feito através da mediação de um sacerdote. Então o povo se junta diante do tabernáculo, de onde estava a Arca da Aliança, adora a Deus, realiza os seus sacrifícios através da mediação de um sacerdote e pede que o Senhor aceite. Mas o pedido do povo é propriamente ou diretamente para a salvação do rei. É isso que é dito no verso 6 e no verso 9, quando o nome do rei, quando o rei em si é citado. Não o seu nome, é claro, mas o seu ofício. Queridos, é maravilhoso perceber isso. Porque quando olhamos o verso 6, nós temos no meio entre o ofício sacerdotal e o rei que será vitorioso, uma palavra profética. E a palavra é agora sei. Esta é a palavra profética. Veja como os três ofícios se reúnem em assistência para a salvação do seu povo. Está lá o sacerdote, ouve-se uma palavra profética e a bênção é dirigida ao rei. Que lição aprendemos, queridos? Que lição aprendemos com essas verdades? Notem só. Para que o Senhor responda ao seu povo no dia da tribulação, como diz o verso 1. É preciso a ação do verdadeiro ungido do Senhor. A ação do verdadeiro Messias, aquele que é profeta, sacerdote e rei, em uma só pessoa. Ele também enfrentou o seu próprio dia de tribulação. Mas no seu dia de tribulação, ali na cruz do Calvário, ele não foi salvo pelo seu Pai da cruz. Ele não foi respondido naquele exato momento, tirando-o da cruz. Pelo contrário, ele sentiu-se abandonado. Ele sentiu-se rejeitado ao ponto de dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele foi desprezado no dia da sua tribulação. Ele foi deixado lá sofrendo, padecendo no dia da sua tribulação, para que o seu povo pudesse ser ouvido nas suas tribulações, para que o seu povo pudesse ser recebido nas suas tribulações, para que o seu povo pudesse ser socorrido, porque o Senhor, ao ouvir o seu povo, o Senhor lembra-se do sacrifício perfeito e completo do verdadeiro rei, do verdadeiro profeta, do verdadeiro sacerdote. Calvino nos diz que sob a figura de um reino temporal, se nos descreve um governo muito mais excelente, visto que Cristo, nosso Rei, sendo um sacerdote eterno, jamais cessa de fazer intercessão junto a Deus. Queridos, é por isso que não podemos confiar em carros. É por isso que não podemos confiar em cavalos. É por isso que podemos sim confiar nos sacrifícios de Cristo, ao invés de confiar no nosso esforço e nos nossos supostos sacrifícios. É por isso que devemos confiar única e exclusivamente na obra expiatória de Cristo e na intercessão de Cristo, nos méritos de Cristo. Veja, estamos no reino de Cristo, fazemos parte da sua igreja, mas sofremos, mas padecemos. Crer em Cristo não significa que não vamos sofrer, vamos sim. E é por isso que precisamos da intercessão do nosso profeta, sacerdote e rei. Não podemos colocar as nossas esperanças em nós mesmos. Não podemos colocar nossas esperanças nos homens. Precisamos confiar no Senhor e na sua graça, pois o Senhor lembra-se do sacrifício perfeito do seu Filho. E com base neste sacrifício perfeito, ele nos ouve e nos responde do seu santo céu. O Senhor, sim, foi desamparado no seu dia de tribulação, para que nós nunca fôssemos desamparados, para que nós nunca fôssemos deixados sozinhos, para que nós sempre pudéssemos nos confortar e nos consolar na palavra de Deus. Veja só, o salmista diz, o Senhor te responda no dia da tribulação. Queridos, é verdade. Não podemos ser negligentes.
Não podemos ser ingênuos e achar que não passamos por tribulação. A igreja passa por tribulação. Na verdade, a igreja tem passado e continua a passar por tribulações. Mas há duas grandes bênçãos aqui. Primeiro, é que somos ouvidos por aquele que está no trono. Somos ouvidos pelo Deus Todo-Poderoso. E segundo, é que somos defendidos pelo trono. O nosso Jesus reina em benefício da sua igreja. Note, a oração no verso 1 é: o Senhor te responda. E a resposta profética no verso 6 é: Ele lhe responderá do seu santo céu. Sabe o que isso significa? Queridos, significa dizer que ao ouvir o rei, o Senhor ouve o seu povo. Ao ouvir a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos ouve nas nossas lutas e nos nossos dias de tribulação. Lembra que na oração sacerdotal, em João 17, verso 15, o nosso Senhor orou: Pai, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Pois bem, ao atender a oração do seu Filho, o Senhor ouve e responde à sua igreja nos dias de tribulação. O Senhor ouve e nos socorre nos momentos de tribulação. Portanto, ore. Peça que o Senhor te ouça e te socorra nos dias da tribulação. Creia em Cristo de verdade. Creia nele de todo o coração. Deus nos ouve através de Cristo. Não confie em carros, não confie em cavalos, não confie no dinheiro, não confie no seu sucesso, não confie em você mesmo. Não confie nas tuas supostas boas obras ou virtudes. Não confie em Maria. Não confie nos santos. Não confie na igreja ou na religiosidade. Mas confie unicamente no Senhor e na sua palavra. Agora sei, diz a palavra do Senhor, que Ele lhe responderá do seu santo céu pela fé. Creia que em Cristo Deus te responde, Deus te socorre, Deus ouve a tua oração. Tem uma última aplicação que pretendemos fazer. E eu queria que você desse uma olhada no verso 9. Olhe só. O Senhor, ó Senhor, dá vitória ao rei. Em hebraico, queridos, essa expressão é basicamente a mesma do Salmo 118, como disse anteriormente, no verso 25. Onde diz: ó, salva-nos, Senhor. E essa palavra, quando ela vem para o Novo Testamento, ela é traduzida como Hosana. Aquela palavra que o povo clamou para Jesus quando Jesus entrava em Jerusalém montando em um jumentinho. Em Mateus 21, 9, o povo dizia quando Jesus entrava no jumentinho em Jerusalém: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. A pergunta é: quem é o teu rei? Quem é o nosso rei? Cristo ou você mesmo? Quem é o fôlego da sua vida? Quem é a sua sombra protetora? Em quem você busca proteção? Quem é a tua lâmpada? Quem é o teu guia? Quem te influencia para dirigir os teus passos? Jesus Cristo ou simplesmente a religião? Jesus Cristo é o teu rei ou o dinheiro é o teu rei? Jesus Cristo é o teu rei ou você mesmo é o Senhor da tua vida? Queridos, Jesus é o único e verdadeiro rei. E por isso Jesus é o nosso rei. Jesus é o nosso fôlego de vida, porque só nele temos vida e vida em abundância. Jesus é a nossa sombra protetora, pois com o seu sangue ele cobre os nossos pecados e nos protege e nos livra da condenação eterna. Jesus é a nossa lâmpada. Na verdade, mais que isso, Jesus é a nossa luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem.
Jesus é a nossa luz que, através da sua palavra, ilumina o nosso coração e, por meio do seu sacrifício, nos reconcilia com o Pai das luzes. Queridos, Jesus é o nosso Messias, o nosso Salvador, porque Jesus é o nosso profeta. Jesus não só nos revelou a palavra de Deus, mas Ele próprio é a palavra encarnada. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Jesus é o nosso sumo sacerdote, porque não só ofereceu um sacrifício pelos pecados, mas Ele próprio foi o sacrifício pelos nossos pecados, foi a oferta pelo nosso pecado, e no seu próprio sangue Ele expiou o nosso pecado. Agora, como nosso sumo sacerdote, Ele está nos céus, à destra de Deus, e vive intercedendo por nós, queridos. Fazendo isso, Jesus se tornou o nosso segundo Adão, o nosso rei, o nosso cabeça, o nosso representante federal, e nos fez seu povo pactual. Queridos, é por meio da obra expiatória, é por meio do sacrifício de Cristo que Deus nos ouve, que Deus nos responde. Jesus é o nosso mediador. E naquela cruz, Deus deu a Cristo vitória sobre os seus inimigos e sobre os inimigos da sua igreja. O povo orou pedindo que o Senhor desse a vitória ao rei. E Deus deu vitória. Deu vitória ao verdadeiro rei na cruz do Calvário. Paulo diz em Colossenses 2, verso 14 e 15, olhe só. Paulo diz que Cristo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus recebeu a vitória na cruz do Calvário. E ao receber a vitória, ao tornar-se o nosso mediador perfeito e vitorioso, o Senhor satisfez os desejos do coração de Cristo. Como o Salmo pede no verso 4, o Senhor fez isso como Senhor. O Senhor fez isso como nosso Rei Jesus Cristo. Satisfez os desejos do nosso bendito Messias prometido. E a pergunta é, o que Cristo deseja para nós? Quais são os desejos de Cristo para a sua igreja? Quais são os desejos de Cristo para o seu povo? O que Cristo deseja para nós que cremos nele de verdade, queridos? O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz. Em João 17, 24, o Senhor nos diz, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Sabe o que Jesus deseja para nós? Ele quer que estejamos com Ele por toda a eternidade. Ele quer que estejamos em comunhão com Ele, adorando o seu nome, desfrutando da sua gloriosa presença. Ouça, Jesus nos quer com Ele. Jesus nos quer ao seu lado. Ele é o nosso Emanuel. Ele é o nosso Deus conosco. Nunca estaremos sozinhos. Ouça bem, se você crer em Cristo de verdade, você nunca estará sozinho no dia da tua tribulação. Jesus, sim, no dia da sua tribulação na cruz do Calvário, ele sentiu-se abandonado e disse, Deus meu, por que me desamparaste? Mas sabe por que o Senhor foi abandonado, desprezado, rejeitado? Para que nós, no dia da nossa tribulação, tivesse Deus conosco. Tivéssemos a presença gloriosa de Cristo Jesus na nossa vida e o Espírito Santo em nosso coração para nos consolar e nos confortar por meio da palavra de Deus. Se você crer em Cristo de verdade, você nunca estará sozinho. Põe a tua fé em Cristo. Põe a tua fé no Senhor e nos teus momentos de lutas, nos teus momentos de tribulação, nos teus momentos de sofrimentos e de lágrimas. Você nunca estará sozinho. Lembre-se, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Através de Cristo, sempre seremos alvos da graça.
Através de Cristo sempre seremos alvos da misericórdia. Por isso sempre podemos pedir socorro, sempre podemos crer que o Senhor agirá em nosso favor. Confie na palavra de Deus, console-se nas promessas de Deus e peça ao Senhor livramento e graça nos teus dias de tribulação e de sofrimento. E alegre-se em saber que o Senhor está próximo, o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso profeta, sacerdote e rei. O nosso Senhor é o fôlego da nossa vida. O nosso Senhor é a nossa sombra protetora. E Ele é lâmpada quando tudo parecer escuro na tua vida. Que Deus te proteja. Que o Senhor aplique essa palavra ao teu coração. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Agradecemos ao Senhor pelo nosso profeta, sacerdote e rei. E agradecemos ao Senhor pelo sacrifício de Cristo em nosso favor. Porque através desse sacrifício temos a presença de Deus conosco e temos a misericórdia do Senhor sempre nos protegendo, nos guardando e nos abençoando. Dá fé ao teu povo para confiar na tua palavra, para alegrar-se na tua palavra, para consolar-se nas tuas promessas. Em Cristo que nós te rogamos. Amém. Que Deus te proteja, que o Senhor aplique essa palavra ao teu coração.